Então, bom dia, galera. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula durante o Mercado ao Vivo e inicia a nossa nova semana, né? Uma semana onde a gente quer que nos proporcione ótimas operações e vamos que vamos para cima, porque é aplicando tudo que a gente vem estudando que a gente consegue vencer aqui dentro do mercado. Beleza? Galera, vamos dar início às nossas marcações. Bem rapidinho, né? Porque já estamos um pouquinho atrasados para as marcações. E o que que a gente tem aqui? Vamos já de cara buscar os nossas marcações semanais, onde a gente tem aqui ainda o gatilhozão aqui em cima, né? Temos o gatilhozão aqui em cima. Temos o gatilho de reversão aqui. Temos o fundo aqui, né? Onde o mercado está tentando buscar. E temos esse topo aqui que o mercado veio para cima fazendo pullback. Veio para cima fazendo pullback. Então temos esses pontos aqui num gráfico semanal. É, Buscando agora, o que que a gente tem? No nosso gráfico diário, né? A gente tem alguns pontos de refinação aqui nessas entradas. Quais são eles? Temos aqui um topinho aqui, onde o mercado já esteve. Temos aqui um fundo, né? Consequentemente, já formou um topo novo aqui, ó. Então, eu vou até descartar essa marcação e vou passar ela para cá, só porque ele tá junto, né? Então, ó, tirar daqui, passar para cá, né? Que virou topo ali. Então, já fica nos favorecendo ali naquele ponto. Aqui, como ponto de observação, a gente tem a última máxima rompida, né? O último topo rompido ali da máxima dele. A gente tem esse ponto aqui como observação do preço ali para a gente olhar. Depois eu renomeio ele ali para a gente ficar certinho, tá? Beleza. Até então tem esses pontos. Tem o dojizinho aqui do próprio dia. Opa, aqui é azul. Daquele dia que foi rompido, né? É um alvo lá em cima também. E agora a gente tem que ver essa última formação, que foi esse dia aqui. A gente tem máxima e mínima do próprio dia, mas esse aí eu marco lá pelo preço, né? Onde o preço tentou. Caso o mercado suba mais, aí a gente tem um topinho aqui, tem esse outro fundinho aqui, né? Que o mercado ainda pode dar esse topinho aí para ele subir. E o gatilho de reversão aqui em cima, caso ele volte aí nessa posição, né? Botar ali só para ficar ali de finalzinho. Aqui é um topo, aqui é um gatilho de reversão, aqui é um topo, beleza, tá certinho. Já eu volto ali no preço e coisa. Como hoje é um dia, gatilho, a gente já vai direto para os 60 minutos para olhar primeiro, que o mercado já está quase abrindo, para a gente visualizar o ponto desse preço. O preço de hoje não seria interessante ele abrir abaixo disso aqui, né? Que o mercado está em um possível alvo. Então, que a gente tem? Eu tenho esse ponto, né, para olhar num gráfico. Depois disso aí, eu tenho esse gatilho de reversão aqui embaixo, né, que é um ponto também interessante no gráfico. Né? O primeiro dia aqui que eu tinha falado no nosso vídeo, que era o gatilho de reversão, mas eu tinha realmente marcado errado. O gatilho de reversão estava ali, que esse dia não era, né? Então tem aqui esse gigantão aqui em cima, onde o mercado estava ali, e por último lá em cima, onde a gente vai marcar depois. Beleza, 60 minutos, tecnicamente já estamos com ele pronto aí nos nossos pontos de marcação. Agora, 120. Lembrando que a força inicial do movimento é de venda, né? Querendo ou não, o dia é um gatilho, porém, ele pode já abrir quebrando e já tentar subir. Então, a gente vai tentar visualizar se ele vai deixar oportunidades. Então, tecnicamente, estamos aqui, né? 120 minutos esse aqui. Quais que são os pontos mais fortes para o dia, né, Thiago? O que é que eu vejo como ponto forte? Vamos voltar no diário para a gente entender. O diário, galera, ele é o seguinte: ele está em uma possível falha. O que é essa possível falha? Nós já estamos violinando a mínima do dia anterior. Significa, se no dia de hoje eu tiver aí um 120, né, um 240. Opa, cliquei aqui, eu acho que se botar uma linha sem querer, peraí. É, um 240, né? Acima, vou colocar uma linha bem aqui, ó. Acima.
do fechamento desse dia aqui, ó, quer dizer que ele inicia movimento de alta, tá? Quer dizer que ele inicia movimento de alta. Então, esse ponto aqui é um ponto crucial para a gente. E o ponto mais forte do dia, já para mim, é aquele 60 lá de cima, tá? FLD1, tá? Aí esse FLD1 aqui, eu vou botar aqui, ó, que é do 120 mais, tá? Vou botar assim que é para todo mundo lembrar o que que é isso aí. Uma falha a partir do 120. Abaixo do 120 ainda não. Não abriu num ponto muito legal, né? Mas o ponto mais forte para o dia de hoje, ó, como nós estamos em uma possível falha, significa que o mercado tende a fazer isso aqui, né? Tende a fazer isso aqui, ó. Rompimento, confirmação, possível falha. Ele pode testar e tentar cair, né? Então, até aqui, pela abertura, até aqui, a gente ainda pode buscar vendas nesse ponto, tá? Até aí a gente ainda pode buscar vendas nesse ponto. Tecnicamente, se ele se confirmar a venda já aqui embaixo, a gente vai tentar descer com ela para esse ponto. Show? Que é os marcações de 60. Não vou fazer mais para a gente não perder muito tempo aqui nas marcações e eu faço logo após a o nosso dia. Se ele passar para baixo, a gente barca. Beleza, galera? Então significa que nesses pontos aqui, se o mercado falhar, eu tento buscar compras, né? Abaixo desse semanal aqui é um pouquinho ruim as compras, tá? Então vamos voltar aqui para 5 minutos. Hum. Não quer dizer que não dá a operação, tá, galera? É que ela não fica a nosso favor já de cara. Então, bora que bora. Show. Agora, deixa eu arrumar aqui. Provavelmente esse gráfico que ele vai sumir e voltar, tá, galera? Eu vou importar minhas marcações aqui. Qualquer dúvida, só falar. Eu não consegui preparar o meu gráfico ontem porque estava fora. Só hoje que eu consegui realmente abrir. Ok, beleza. Agora vamos aqui pro Rony. Deixa eu colocar. Ah, não adianta botar a senha, não, porque vai reiniciar. E já a gente dá início às entradas aí do que tá acontecendo. Primeiro candle aqui no 3 minutos já é um gatilho, no 10 ele não vai ser, no 5 ele também não é. Então quem tá mandando no momento é o gatilho do 3. Tá voltando aqui agora o meu gráfico. Bacaninha, agora voltou já organizado. Bora aqui observar a nossa. Deixa eu botar minha senha aqui. Por enquanto segue continuidade, tá, galera? Por enquanto é continuidade. 5 minutos.
Tá indo para o primeiro alvo dele, que é o diário. Beleza. E lembrando, nossos melhores pontos hoje estão nos gráficos de 60 minutos. Então a gente fica olhando aqui, ó, esses pontos. Alvo final é aí, né? Por enquanto. Por enquanto, né? Então isso aqui significa que se o mercado volta, né? Vem fazer, ó, não toca aqui, viesse fazer um pullback, a gente pegaria até aqui, nesse ponto. Mas vamos com paciência. É a calma que nos faz gerar operações. No diário é negativo, a gente sabe que a força inicial ali era de venda. Ele abriu abaixo do ponto de compra para ele, né, para o dia, para a falha do dia. Então, infelizmente, não deu para pegar aqui no início, mas talvez arriscasse aqui pelo 3 minutos para essa tentativa. Mas vamos com calma, tem muita oportunidade durante o dia. Olhando pelo diário, é um ponto bom, tá? Para o diário finalizar a venda dele, daquele movimento, finalizar a venda do diário, tá aqui, ó. Ela finaliza aqui, tá? Se vocês não lembram, não é na mínima inteira do dia. Aqui ela já finaliza ela, ó. Na mínima do 4 aqui, ó. Ela já finaliza. Por quê? Porque como ele está em alvo, então é o primeiro fundo dele, com finalização. Então é isso aqui. Ele já chega a finalizar aí. Se romper isso aqui, né? Romper isso aqui, ele voltar a fazer o pullback aqui, virar um gatilho negativo no 10 minutos, aí a gente pega até finalizar o alvo daqui, consequentemente vindo para o nosso outro alvo ali embaixo, tá? Então a gente precisa de um pullback e um candle negativo aí. Nessa região, precisa de um pullback e um candle negativo para poder fazer a venda. Não é de cara. Chegamos no alvo do gráfico de 10 minutos, né? Que é a marcação de 60. Aqui a gente vai ficar de olho no que o mercado vai nos proporcionar aqui nessas regiões. 5 não é gatilho, beleza. É só o 3, né? Então, pelo 3 a gente tem um pullback até aqui. Hum, Deixa eu deixar isso aqui aberto também, porque o mercado andou bem já. Abriu e esticou legal. Ah, tá quase fechando. Falta um minutinho para fechar o primeiro candle de 10. Tentar fazer a primeira operação, galera. Talvez eu tenha que sair. Acabei de receber uma mensagem que talvez eu tenha que sair daqui mais um pouquinho. Se eu tiver que sair, eu fecho aqui. Ó, às vezes eu deixo a sala com vocês, eu saio e volto, tá? Aí volto e a gente abre de novo. Mas não é agora não. É só mais lá perto das 10 horas. Vamos ver se a gente consegue fazer a operação antes disso. A gente ter uma boa operação aqui. No momento, o que que eu começo a avaliar? Para mim saber se vai ter continuidade daqui ou não. Eu começo a olhar a seguinte situação. Primeiro que eu não quero vender aqui, porque é como aquela linha que eu botei para vocês. Mas assim, ó, o que que eu olho? Eu olho assim, ó, candle 2 é um candle, né? Então eu olho para o correspondente. No caso, eu olho para os 5 minutos. Eu olho o que que o 5 está fazendo.
Então, o 5 fez um rompimento, o 1, desculpa, fez um rompimento, uma confirmação e está tentando provocar uma falha. Nesse caso, eu olho para cá. Olha, ele falhou, Thiago. Ele falhou com candle positivo. Significa que este candle aqui, ó, pode ir testar. Tiago, mas ele tem autorização para subir? Eu faço uma pergunta para vocês. O candle 2 está dando alvo? Não. Se não tá, então não tem autorização para subir. Eu fico olhando o quê? Qual que é o próximo rompimento? Aqui, que está acima também, o próximo é aqui no 6, ó. Então, o que que eu fico esperando? Eu fico esperando aqui o 12 vá para o 6 e falhe aqui para poder voltar a cair, né? E voltar a cair. Simples assim. Já que eu não tenho autorização para subir, é isso que ele deve tentar fazer. Tentar fazer um teste para continuar tentando cair. Tiago, mas a venda, a opção da venda é a melhor? Ainda não, porque por mais que não esteja dando alvo, nós estamos em uma região de alvo. Significa que ele pode vir, tentar fazer um micro movimento, que é a micro falha aqui, ó, para tentar cair, não consegue cair e já começa a tentar falhar de novo. Então, ela ainda é curtinha, né? Olhando no ponto de vista de alvo, ela ainda é curtinha. Então, se ele for lá no 6, ó, se ele viesse aqui no 6, aí lá a venda é melhor, né? Lá a venda é melhor, porque, ó, tamanho que ela seria, né? Já consegue bater lá e chega aqui, ó, o cara começa a fazer o quê? Ah, deixa eu deixar no 0 a 0 para ver se vai romper. Rompeu, fica com ela e vamos embora. É assim, né? Por quê? Porque nós estamos no micro movimento ainda, não estamos no macro. Olha lá, não tinha autorização, ele tentou vir completar o movimento dele. Tentou completar o movimento. O ideal para a gente, já que não tem autorização, é pegar a venda aqui. Ainda continua em venda. O doji aqui no fundo, galera, ó. Doji aqui no fundo. Esse candle pode fazer tudo que o doji fez, inclusive romper para baixo. Então é paciência. Não tem muito o que fazer aí. Eu não vejo assim oportunidades ainda. E ele teria, né, aqui uma opção de olhar para o gráfico de diário, né? A gente colocou aquela linha, deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu ver se é essa linha mesmo, galera. É, essa linha aí eu tinha colocado aí para o preço. Deixa eu colocar outra que foi do diário. Ah, eu coloquei aqui a do diário. Eu vou só engrossar ela aqui, tá? Só para a gente lembrar. Então, aqui, ó. Para uma compra nos tempos menores, assim, sem olhar nada, o mercado tem que estar acima disso aqui, ó. Loucura, né? Muita gente não pensa dessa forma, né? Lembre-se do que eu falei para vocês sobre a questão daqui, tá? Ó, o 10 fechou positivo nessa região, galera, calma. A probabilidade é que o 10 tente jogar para cima. Mas vendas abaixo daqui, ó, vendas só com 10 negativo, tá? Só com 10 negativo. Não vá pensar em bater, não. Que a gente quer este pullback para vender, né? Porque aí o 60 me dá continuidade. Se esse primeiro 10 aqui fosse gatilho, ó, nós estava feito. Tava feito para andar. Olha só, pontinho. Ele está abaixo daquele fundo, ó. Então aqui a gente começa a olhar para esse candle, tá? Para esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, ó, é um candle gatilho. Então a gente tem que entender, começar a olhar para ele como o que que formou, o que que tem dentro desse candle. Então dentro desse candle eu tenho, ó, ele abriu aqui no 11, ó. Ele fez um topo dentro dele, voltou, veio de novo, fez um topo duplo. Você consegue entender que esse candle tá mandando o 4 vir para mínima? Como assim, Thiago? Ele fez um topo duplo. Na verdade, não é mínima, né? Qual que é o alvo do topo duplo? O fundo do primeiro topo. Tá aqui, ó. O fundo do segundo, na verdade, né? Então,
Vamos dizer que está aqui porque esse cara aqui ele não tem um fundo formado, né? O doji. Então, pode vir até aqui, ó. Olha que louco, né? É um gatilho que fala para o preço, ei, violina mínima. Na minha visão, é isso que o mercado quer me dizer. Violina mínima, antes de tu subir, cara. Faz isso, que eu tô em topo duplo. É isso que eu tento pensar. A única coisa que pode deixar isso aqui mais ruinzinho é esse candle 13 aqui, que a gente não sabe se isso é realmente um fundo, né? Se ele não for um fundo, o fundo tá bem aqui no 12, ó. Aí fica ruim, né? Mas é só critério, a gente não vai fazer a operação, a gente só tá avaliando, então a gente fica nessa, de olhar o que que o preço quer fazer. Hum, Fechando aqui, ele vai ter máxima mínima 50% para tentar romper de novo. Tá vindo pro fundo. Tiago, eu posso bater a venda nele? Não, calma aí. Nós queremos a operação pelo gráfico maior, pelo tempo maior. Não quero vender aqui de cara, caindo. Por quê? Porque eu estou lá em cima da região do alvo dos 60 minutos, que é justamente o alvo para o 10. Então, a chance que eu tenho aqui, grande, era de uma operação se formar, ou esse 10 aqui voltar e fechar bem aqui em cima. Aí ele fecha aqui em cima, ele está acima do alvo de compra. Aí ele stop todo mundo que vende aqui embaixo, né? Não rola. Aqui, ó, tá praticamente fazendo a mesma operação do diário, tá vendo? Mesma operação do diário, ó. Só que eu preciso que ele feche um pouquinho mais alto, para ele fechar acima desse cara aqui, para ficar legal. Opa. Acima desse cara aqui, para ficar legal, né? Fechando acima desse cara aqui, para ficar legal, eu começo a olhar uma seguinte situação. O próximo candle do 10 do 5 pode fechar positivo. Aí ele pode subir, né? Aí pode subir. Posso tentar antecipar pelo 3. Aí seria legal se o 10 estivesse dando alvo. Aí eu anteciparia pelo 3 minutos. Mas como o 10 não está, tá abaixo, a gente não pode ter antecipação, tá? É aquele padrãozinho que está lá no e-book digitado para você, lá. E a gente teve a aula já desse padrão, né? Quando ele violina mínima, máxima, e o candle tá aqui, é positivo. O próximo candle tende a pegar a cor desse cara aqui. Então a gente tem que ficar de olho nisso também. Não quer dizer que eu vou antecipar, mas ele tende a fazer isso. E tá bem longe ainda de fechar. Né? Com calma, tranquilidade. Pelo 15 minutos ali, pelo que ele tá fazendo, ele pode descer até aqui, tranquilo, ó, ainda. 15 ainda não fez nada que nos dissesse alguma coisa. O 15 é gatilho. Então ele tá querendo ou não, ele tá na força ainda do 15. O melhor ponto de retração do 15 seria ali naquele diário. Então ele não foi lá. Ainda não vejo que deu oportunidade para a gente entrar boa, né? Não quer dizer que isso aqui não é um padrão de venda, mas é que não é boa. Se fosse em outra situação, aqui seria uma ótima venda. Ele fez todos os critérios para dar a venda. É uma confirmação, precisava ir lá violinar, ele foi, voltou nesse ponto, a gente teria uma entrada. Ô, Thiago, mas você fez, você está falando isso e o preço aconteceu isso. Só que você está falando depois que o preço aconteceu. Calma, é por causa da região, eu não busco esse tipo de padrão, né? Eu quero esse padrão saindo de um alvo, não chegando nele, né? Então a gente tem esse ponto de avaliar. Hum, Agora, deixa eu só. Eu vou colocando sempre linhas de observação dentro do preço, tá, galera? Que é para mim saber o que que aconteceu até o presente momento. Para os times que vão fechando, eu vou sempre olhando. Hum.
15 minutos, testou o alvo, testou o fundo dele, beleza. O que a gente espera? 60, o 30 minutos vai fechar positivo ou negativo? Vamos lá. Ó, gatilho, negativo. Então, ó, pelo 30 eu consigo ver isso aqui lindamente. Se ele fechar desse jeito, se houver falhas aqui no 5, né? Com 10 dando alvo, eu vejo a retração do 30 acontecendo. É uma retração, galera. Lembra, você vai contra, né? Então, se eu vou contra, o que que acontece? Se gerar uma entrada para a gente, você tem que comprar, né? Comprar, subiu 1 para 1 da sua entrada, 0 a 0. Não quero nem saber. É contra a operação. Contra a operação, já que eu estou olhando assim, ó, tô tentando visualizar uma operação porque eu estou região de fundo. Se é contra a operação, geralmente 150 pontos você tem que estar no 0 a 0. Tem que estar no 0 a 0. Olha lá se já não der alvo para você, né? Mas pelo menos um 0 a 0. Para quê? Para você se proteger. Por que proteger, Thiago? O 30 minutos ele é um gatilho para baixo, o diário é para baixo ainda, lembra? A primeira força era para baixo. Então significa que eu estou operando contra o movimento. A melhor venda, retração dele. Essa retração dele pode ser até aqui, ó, tá? Ó, até aqui, ó. Então essas coisas eu começo a avaliar onde eu tô, né? Se ele romper o fundo aqui, ó, aí a retração desce. Ela não precisa ir até lá. Ela fica no diário, ela já pode ser aqui, ó. Tá vendo? Já pode ser aqui, ó. Se ele rompe aqui, aí muda, né? Ela não fica lá em cima. Então, vamos dizer, se ele faz isso e nega aqui, com 5 aqui para mim poder pegar uma operação, aí seria minha operação para vir aí até aqui, ó. Até esse ponto que nós temos com a linha preta aqui de cima, né? Até esse ponto aqui, ó. Ficaria de olho, entendeu? E por enquanto, não vejo assim a característica ideal da venda, a não ser a do 3 minutos que ele deu no início do dia, e talvez essa aqui, se o cara pegou ali no susto, mas eu não pegaria ela. Tá? Eu estaria esperando uma retraçãozinha do diário aqui para poder pegar ela de boa, tá? Para pegar ela tranquila. E eu não acredito que o dia vai ser um dia de super tendência, tá? Hum. Para mim, um dia de super tendência ele tem que vir mais ou menos claro pelo outro dia. Ou ele tá realmente quebrado num dia que ele é um gatilho forte, né? E o mercado está em região de alta e ele volta com tudo, todos os movimentos. Concordo que pode virar uma super tendência. Ou essa operação ela está exatamente saindo de um alvo, né? Aí vira super tendência. Agora, o dia que o mercado está em alvo e ele virar super tendência, para mim tá estranho, né? Não rola. Para mim, isso é a finalização de uma operação. Só isso. Aqui, ó, já começo a avaliar as coisas dentro do gráfico, né? Começo a avaliar as coisas dentro do gráfico. Do quê? Eu estou olhando agora para o 30, para o 15 minutos. Uma região muito boa. Essa aqui, nós estamos na região zona de fundo, ó. A gente pode ver, né? O fundo do dia anterior, está classificado aqui também. Então, o fundo do dia anterior está aqui. Vamos pegar aqui para a gente olhar. Lembra que eu falei que ia deixar para marcar pelo dia? O ponto mais importante para nós, assim, já que ele passou do 4 ali, seria a mínima do 2 aqui, mas dentro da mínima do 2 vamos ver quem é o fundo aqui, ó. Se é o negativo ou positivo, ó. Ó, é o negativo. Então, o fundo do dia tá aqui, ó. O fundo do dia, tá? E esse fundo do dia casa com os preços. Aqui ele tá melhorzinho porque ele tá casando com o 10. Deixa eu ver. Se ele casar com o 10 minutos lá, perfeito ainda. Olha lá, ó. Casou com 10 minutos. Para mim, o ponto mais importante dessas mínimas aqui, tudinho, é esse ponto aqui, ó. Esse aqui é um ponto de violinada. Esse aqui é um ponto de preço.
aonde o mercado define quem é o fundo. E olha o que que aconteceu no fundo do dia. Testou já. Então, opa, legal, significa que o mercado deu alvo, né? Não precisa ir até a mínima. Tiago, como que ele vai até a mínima? Quando ele abre interesse para lá. Nesse momento ainda não abriu interesse para mim. Então eu começo a olhar essas coisas dentro do preço. Vai fechar o nosso 30 minutos agora, galera. 30 minutos. Ui, cachorro. Susto. Ó, uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Bem perfeito. Nós estudamos sobre esse padrão aqui, né? Ó, gatilho no gatilho, né? Tá, tá. Beleza, mas tá do mesmo jeito que a gente falou agora há pouco. Eu tô saindo para uma região de alvo final do dia. Não, não rola. Ele pode me dar a venda, pode cair o dia todinho, mas se toda vez que ele for dar a venda, ele toca no alvo e para ele vir fazer um padrão de venda, eu não vendo. Não tem por que eu vender se eu estou em cima do alvo. Ele pode cair o dia todo, né? A gente começa a falar assim, cara, essas operações não é a operação que eu quero. Não é o movimento que eu preciso, né, para entrar em operação. Agora eu já começo a olhar os micro, começo a olhar se vão começar a falhar, se vão começar a concluir as operações que a gente pode observar. Eu vou marcar aqui pela minha tela, porque fica mais fácil, mas olha por um minuto ali, o que que eu olharia ali num minuto nesse ponto. Ó. Você olha por um minuto ali, vai aparecer uma linha amarela ali, ó. Eu olharia assim, ó, fundo rompido, né? Fundo rompido, lá, ó. Né? Não apareceu amarelo, não, é preto também. Fundo rompido aqui, ó, num minuto. Eu vejo que o mercado está em alvo. Então, se ele começa a criar negações aqui, ó, eu já começo a falar, opa, peraí. Significa que, cuidado se esse candle aqui fechar assim, ó, confirmando um padrão de venda, ó, confirmando um padrão de venda, cuidado que esse cara já pode ser a falha da venda, porque eu estou em alvo, né? Não que não estamos errados. Agora, nesse momento, a gente está esperando o 30 fechar para entender o que que o preço vai fazer. Se ele vai querer fazer a retração ou não. Para fazer a retração, ele precisa falhar. No mínimo, para ter uma retração de um 30 minutos positivo, o ideal era um 10 positivo. Mas, o que que a gente avalia? 10 e 5. Então, se o 10 está em alvo, eu preciso que, no mínimo, o 5 crie uma falha. No mínimo, e com candle positivo, né? Então tem que ter essa ideia. O cara não pode também enlouquecer achando que eu vou comprar porque chegou no fundo, não. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de ter as confirmações. Pronto. E a gente vai com bastante cautela. Tem uma calculadora aqui enquanto a gente vai. Show de bola. Só vou criar uma operação aqui para mim, rapidinho. Uma ordem, na verdade. Hum, beleza.
Show de bola. 60, o 30 minutos fechou. O que que a gente consegue avaliar? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Como ele rompeu, ó, rompeu mínima, né? Nesse caso, rompeu fundo. O que que a gente tem aqui para avaliar nesse preço? A retração dele agora abre até essas possíveis regiões aqui só, ó. Nesse momento, até o 705, né? O que que eu preciso para ter essa operação? Eu vi que o 10 minutos bateu em um alvo. Se o 10 bateu em um alvo, eu preciso que o preço faça uma falha, né? Preciso que o preço faça uma falha, no mínimo, para mim buscar uma compra. Ó, e o que eu falei para vocês, é o que tem que ter cuidado, ó. Lembra? O que que eu falei para vocês? Tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Porque, Thiago, ele pode ser a venda do movimento aqui, mas tá no alvo, tá no alvo. Essa venda é perigosa, isso aqui, ó, pode falhar. Como o mercado chegou em alvo? Eu estou esperando que o 5 falha. Onde que eu começo a olhar a coisa do micromovimento? Lembra? Se eu estou em alvo, eu preciso sair com um rompimento. É o candlestick que tem que romper, galera? É o 7 que tem que romper? Não. É o gráfico de 3 minutos. Então, o 3 aqui, ó. O 3 aqui, ó. Já tem que criar um rompimento. O 3 tem que criar rompimento. Para quê? Para a gente saber que o mercado está em alvo, que ele está tentando subir. Hum. Já que se ele já criar esse rompimento, se ele criar um rompimento, eu posso bater compra? Tecnicamente, sim. Só que você está antecipando. Por quê? Porque esse candle aqui tem que fechar positivo. Então, o que que acontece? Significa que eu posso tentar antecipar, segurando o stop curto por estar perto do fundo, para ver se ele vai. Se ele não for, beleza, eu aceitei esse risco. Aí é a hora que você tem que começar a avaliar o risco, ó. Falta 8 segundos, você começa a avaliar o risco de que sentido? Pega aqui e faz assim, ó. Cara, é 100 pontos de stop, vale? Se vale para mim, aí você tem uma entrada, né? Eu tenho uma entrada com 100 pontos de stop. E aguardando ver se o mercado vai confirmar a operação de compra. Opa, deixa eu voltar aqui. Mercado. Deixa eu... Aí, 12. E se ele fechar aqui, ó, sem negar, ainda continua na mesma operação de compra. Tinha que fechar ali, né? Tinha que fechar 5 minutos. Beleza, um minuto tá ali, dando continuidade ainda. Show de bola. O nosso Candle 7 aqui, ó, o ideal dele é só ele fechar acima desse cara aqui, ó, para continuar mesmo legal. Isso. Aí aqui, ó, quem compra aqui, ó, é o início dela, tá? É o início. Como assim, Thiago? Você comprou antecipando uma operação. Aí aqui, ó, ele vai até dar um tira-teima, tá? Se o 5 fechar aqui embaixo, ó, fechar abaixo dele aqui, ó, você pode ficar posicionado até esse 3 fechar, ó. Thiago, ele vai quebrar. Não, se o 3 fechar em cima, ele sobe. O 5 está indo muito bem. Hum, olha aí. Olha o 3 ainda. 530.
Candle 8 está fazendo a retração. Ele precisa voltar, tá, galera? O que que acontece o 8 aqui? O 8, a gente tá. Lembra que a gente tá contra o movimento. Tecnicamente, nós temos operação até essa linha aqui, ó. Até essa linha aqui, o mercado pode subir. O que que o 8 precisa fazer? Precisa voltar, tá? Ainda continuar voltando. Por quê? Aqui criou uma negação. Tiago, tudo bem, essa negação não tem alvo. Então significa que o 37 não pode fechar negativo, tá? Uhum. 37 fechar positivo, ele vira uma falha da negação, acima do rompimento. Falha da negação, continua subindo. Na minha teoria, até aquele ponto lá. Não, negativo não. Ah, fechou um doji, galera. Sacanagem. Ainda pode subir. Lembre-se, o 38 pode fazer tudo que o doji fez. Eu vou confiar nesse momento que o 3 minutos ainda está no padrão de confirmação de rompimento, tá? Ainda é para confiar nesse sentido, de que o mercado ainda pode subir. Só não vai ficar legal, porque esse cara aqui tem que confirmar agora, né? E a gente tá dependendo dele para O continuar a 5 tá ficando. operação. O E lembre, o 5 tá risco ficando. é uma retração. É isso que a gente tá. 3 minutos ele ainda pode subir, mais um pouco, né? Preste atenção aqui, ó. Pelo 3 ele ainda pode subir. O que que a gente teve? O 3, Thiago, o 3 chegou no alvo, mas calma, esse 3 ainda é confirmação do rompimento do alvo do 10. Então, ainda pode fazer isso aqui, ó, para tentar ir lá. O que que não é legal? Esse 3 fechar aqui embaixo, negativo. Aí não é legal. Aí ele violina, né? Aí ele violina, todo mundo. Porque tecnicamente você tem que segurar a operação até lá. Ou então aceitar o stop. O 3 ainda fechou positivo. Legal. Significa, ó, a partir desse momento agora, o que que acontece? Se violino aqui, ó, eu vou mostrando os micromovimentos para vocês, tá? Se violino aqui, ó, a máximazinha aqui, ó, o 5 não pode, o não é para fechar negativo, tá? Nesse momento. Por quê? Porque nós estamos em tentativa de expansão. Tentativa de expansão não, desculpa, de retração. E se é retração, ele vai violina máxima do candle, que é gatilho. Não pode fechar negativo, né? Que é para tentar subir. Aonde é que está um gatilho que ele testou? Aqui, ó. Testou aqui, ó. Nos 5 minutos, ó. A partir desse momento, se ele testa a máxima, o 3 ainda se manteve positivo, significa que o 3 quer fazer o 5 subir. Então, se o preço vai lá, violina a máxima do 3 e volta, o 1 não é para fechar negativo, né? Para continuar a sua operação. Para continuar. É isso que eu vejo. Fechou negativo. Beleza, então agora você depende do 41. O mais rápido possível, o 41 tem que romper o 40. Não é só vir para cima, ele tem que romper o 40, tá? Para tirar a operação que o 40 gera. Micro, né? É uma micro operação. Ah, Thiago, aqui ficou negativo 8, ele vai cair. Calma. Ainda não. Ainda não é a confirmação para ele cair. No 10 minutos, ó, observa que o 10 fechou de start. O 10 é um candle que joga o preço até o seu gatilho de reversão. Como esse cara aqui não é gatilho, ó, de reversão, o 10 pode ir lá na retração tranquila do candle de 30 minutos. É claro que a gente ainda não está 100% confirmado. Agora eu preciso que o 9 ganhe isso. Porque tem que ser uma sequência entre 10 e 5. 10 e 5. Por quê? Porque eu estou contra o 30. Então, sempre é um 10 e 5. E essa operação aqui do candle ainda não está confirmada, né? Do 8. Ah, Tiago, é uma negação do 8.
Ei, o 15 está dando alvo é para baixo, não é para cima. Então essa negação não é para cair, é para tentar subir, para falhar, né? Então é isso que a gente espera, que ele tente ir embora. De novo, o 5 está em Esse movimento, o pedacinho 1 de está em movimento de alta. O que que o 1 não pode fazer a partir de agora? Olha aqui, ó, para continuar o 9 subindo, o 1 não pode mais fechar candles negativos. Eu vou até marcar para você ver, ó. Não pode fechar mais candle negativo abaixo dessa linha aqui, ó. Se fechar abaixo, ele rompe fundo. Não pode mais. Não pode mais ter candle negativo ali embaixo, ó. Nesse ponto aí, abaixo dessa linha preta, no 1 minuto. Tecnicamente, se ele ficar acima, ele vai tentar ir ao nosso alvo. tá indo embora. Chegou aí Sentamos. na linha preta, o que que eu faço, Thiago, quando chega aqui? Galera, parcial ou proteção, tá? Quem não quer pegar parcial, pega proteção. Por quê? O 30 pode subir até aqui, o 30 pode ir até aqui, ó. E se ele for até aí, você bate a meta do dia, cara. Então, ou, Thiago, ó, proteção. Então, cara, não, Thiago, eu não quero devolver muito. Protege no mínimo aqui, ó. Ah, não, Thiago, eu quero segurar para ver se vai. 0 a 0, né? É assim. Mas lembre que é contra o movimento, tá? Não esqueça disso. Ô, caramba, mano, sai daqui. Hum. Eu sei que eu vou receber perguntas de vocês, galera, falando assim, Thiago, é, eu quero aprender, eu quero entender o porquê que você fala assim, ó, não pode fechar negativo, não pode fazer isso, não pode fechar aquilo. Por que que você viu que o 1 não poderia fechar mais negativo abaixo daquele ponto? Galera, isso é porque é os padrões que a gente já estudamos. É os padrões, é a união deles. Então, o que que eu sei? Eu sei que para iniciar um padrão de venda ali, o 3 tem que o 1 tem que quebrar aquele movimento micro que ele tem. Então, se ele quebrar aquele movimento micro, o padrão é de venda. Por quê? Porque o 8 é negativo. Então, tem essa junção que a gente vai juntando para poder ter essas informações. E lembra? Como que eu começo a analisar o padrão? Bem antes dele formar. Eu analiso, mas determinando quem está fechando. Aí isso me gera isso, então não pode ocorrer isso. Isso me faz prever algumas operações, né? Não é adivinhar, não é ter aquela. É ter o padrão no lugar certo com a operação que eu quero. É saber que o momento que eu quero que o 3 rompe. Isso são informações que são cruciais para a gente ter boas operações. Hum. 14. Segura, tá chegando no segundo alvo aí. O próximo alvo é o 30 minutos 13, tá? Mas muito de olho aí, tá? Se ele tocar no diário aí, ó, eu já não devolvo mais abaixo disso aqui, ó. Você já tem que pensar isso, ó. Esse era teu primeiro alvo. Se ele chegou no segundo, você não devolve abaixo desse cara que nem a pau. Porque, ó, você já tá abaixo do fechamento do teste, ó. Se ele fecha aqui, ó, o máximo que ele pode testar é aqui, ó. Para você, para ele continuar subindo. Tem na perspectiva de quem quer segurar, ó, não tocou. Então quer dizer que ele pode passar daqui ainda no teste, ó. Mas calma, o que que você avalia nesse preço? Eu não quero que ele desça muito, porque o último ponto de teste desse cara aqui, olha onde é que tá, ó. Olha aqui. Tanto que tá lá embaixo, ó. Lá embaixo. Deixa eu botar 1 minuto aqui nesse gráfico aqui para você ver. Ó. Tanto que tá longe, ó. 5, voltei. Ó lá. Ó onde é que tá o teste dele lá. Você vai segurar isso aí? Eu não. Eu não devolvo isso aí mais. Por quê? Para mim garantir a primeira operação. Deixa ele ir. Se ele quiser ir, ele vai, faz só um micro teste, que é daqui, no máximo na linha preta, e volta a subir. E se ele vem, ó, você tem que aprender isso aqui, ó. Ó, agora sim, ó. Pá, beleza, agora a tua proteção vem pra cá, né? Vem pra cá. Porque ele tá indo pro próximo teste. Já chegou no primeiro candle do dia, né? O melhor ponto de teste, olha lá o 30, ó. Aqui é o próximo ponto, ó. Chegou aqui, Acabou. proteção. Aí, ó. Ah, aí, ó. Aí, ó.
E aí? E aí? Chegou no ponto que nós estávamos falando da retração? Agora pode ocorrer isso aqui, ó. Ó, 30 minutos, ó. Pá, e a venda daqui, não ache que é uma venda gigante, porque essa venda daqui, ela tem alvo aqui. De novo, de novo. Pode expandir? Pode. Se ele quebrar isso aqui, lembra que eu falei que se fechar o 10 negativo abaixo daqui, ó, gatilho, ele vai estourar e tentar romper o fundo? Então, significa que se esse candle fecha aqui em cima, positivo, e o 10 volta, outro candle negativo aqui para baixo, ó, ele rompe fundo. Então, o fundo é aqui, ó. Ele rompe fundo. Por enquanto, é segurar a compra que você pegou, para tentar ir. Vai que o preço vira. E se ele virar, volta em V? Já pensou? É difícil acontecer isso, Thiago? Não. Por quê? Por causa do dia. Que o mercado tinha a primeira força de venda, mas o dia está em falha. Ele pode virar. Por que que ele pode virar, Thiago? Porque para falhar, lembra disso aqui, ó? O mercado tem que começar a vir para cá. Quer dizer que ele vai? Não, não quer dizer que ele vai, mas quer dizer que ele vai tentar vir. O que vai me preocupar mais agora, nesse momento, é o Ariel do 60 minutos que vai fechar. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui me preocupa um pouco, tá? Por que me preocupa um pouco? Eu sei que ele está em cima do alvo. Perfeito. Mas mesmo ele sendo um Ariel, provavelmente ele tem um pagamento. Como que eu sei que ele vai ter um pagamento, Tiago? Olha aqui onde é, ó. Ó, o pagamento do Arielzão lá é bem aqui, ó. Então, a partir de agora, você tem que ter cuidado com a retração, com a volta. Porque você chegou no ponto de venda do macro nesse momento. De quem que é o macro que a gente está falando? Do 30. Não é do diário, é do 30. O 30 chegou no ponto de alvo, de retração. E ele pode. Isso que tudo é ponto de venda do 30, ó. Tecnicamente, tá? Aqui, aqui, ó. Ele só não pode fechar acima daqui, porque senão ele não vira Ariel no 60. Quando ele fizer um Ariel aqui no 60, ó, muita gente não sabe qual que é a sequência dos pullbacks que vão fazer. Olha aqui, ó, quem que quer retrair, ó. Tá vendo? É esse 30 que vai retrair. Retrair para esse 60 pagar. E eu já identifiquei aqui antes dele fechar onde é que é o ponto, ó. O ponto que ele tem que testar e o ponto que ele não pode fechar abaixo, ó. Tá aí. Aí você tem que começar a pensar o seguinte, Thiago, já que ele tem que testar e fechar, não pode fechar abaixo daquele ponto, significa que se o 10 voltar negativo para baixo do 765, sem tocar a máxima do 4, eu tenho uma venda? Exato. Perfeito. Por quê? Porque ele não deu alvo e voltou por baixo do ponto de venda do tempo maior. Aí você tem uma entrada ainda. Ainda é uma entrada de continuidade. Entendeu? A sua nega ali, limpíssima. Aí, ó, chegando 500 pontos quase. Chegou no gatilho de reversão do 3 minutos. Eu nem sei se ele se tornou de reversão. Deixa eu só botar uma linha aqui. É, o 3 testou a máxima, né? Ele mudou o gatilho de reversão ali, mas chegou no último candle do 3 minutos, tá? Querendo ou não, vocês têm que observar isso, ó. Não é mais de reversão, reversão era o 2, tá? Eu não tinha olhado na hora, mas é o 2 agora, mas enfim, chegou no último rompimento do 3 minutos. Olha aí, ó. Aqui, ó, é ponto que você tem que ter cuidado com a seguinte situação. Olha só, olha como que você se protege. Você quer que um falhe a movimento baixo aqui? Chegou no alvo do 3. Quem que inicia o 3 minutos a fazer um movimento de queda? Um. Você quer que um falhe aqui? Não, não quero. Ó, um já fez um micro pullback para tentar romper. Ó, ele tá tentando. Show de bola. Vai Anda, com mano. ele. E vai levantando a proteção de acordo com o mercado vai andando. Tocou em alvo, levanta a proteção. Tocou em alvo, levanta a proteção. Segura, parece que vai quebrar o 60, hein? Tá chegando na abertura do dia. Voltou em V, hein, galera? Que doideira.
Chegando na abertura do dia. Pode ter certeza que ele vai testar a abertura. Muito provável, né? Se não já tiver tecado. Ainda não. Chegou perto, ele ainda vai tocar lá. Olha que eu tenho certeza que essa papagaiada vai. Ai, que legal. Quando for 10 horas, galera, como eu falei pra vocês, eu vou dar uma saidinha rápida e retorno logo após. Eu acho que uns 15 minutos eu consigo ir lá e voltar, tá? Hum. De olho Para no com isso, aqui. mulher. Não já limpou essa mão, não? Ó, não quer falhas aqui, tá? Nos micros movimentos. Você não quer falha para ele não voltar no diário aqui, ó. Porque, É como ele isso. não testou, ele pode ainda Vai, voltar foi aí isso. para testar. Como ele não testou aqui, ó. Se ele testar aqui, seu stop tem que estar aqui, ó. Debaixo dele. Para quê? Garantindo a operação, meu amigo. Você já está com a meta do dia no bolso, não tem mais por que devolver a operação. Boa. Virou positivo 60 já. Tá nas minhas coisas aí, menino. Coisa, minhas coisas aí, menino. Ah, seu porteira. Vamos lá, chegou aí a 650 pontos. Tá vendo, galera, que eu não busco uma operação grande. É assim, eu não. Ah, Thiago, eu tenho que pegar 1.000, 2.000 pontos. Não, eu não tô atrás dela. Eu tô atrás de uma operação onde eu sei onde está o alvo. Entro, passou, segura, vai indo, vai segurando, vai vendo o que que o mercado vai fazendo. Aí, se ele vai andar 2.000 pontos no dia comigo nela, aí é outra história. Mas eu não tô atrás da operação de 2.000 pontos. Ah, de 1.000, eu tenho que segurar 1.000 pontos no dia. Não. Eu pego 1.000 pontos no dia, tranquilo, mas eu espero as operações ocorrerem, tá? Olha só. Eu, no meu caso, para segurar a operação, o ideal seria abaixo do diário, porém, é, abaixo do 18 do 3 minutos, tá? Por que abaixo do 18 do 3 minutos? Eu não quero que o preço volte para baixo do 18. Por quê, Thiago? Porque se ele voltar para baixo do 18, o 5 tem que fazer retração. Para o 5 fazer retração, eu já estou identificando que eu não quero fazer isso, né? E vai fechar o 30 agora. Então, estamos exatamente na hora da decisão se vai haver a retração ou não, tá? Lá nos 60 minutos está gatilho no gatilho, porém ele tá quase um Ariel de baixa, tá? Significa que ele tem um teste para baixo e vai romper, ainda tentar testar para cima ainda. Mas com muito cuidado, tá? Tá voltando.
Ô, amorzinho de boa, o que que foi, amorzinho de boa? Aconteceu, amorzinho de boa. Olha só, estamos de olho aí. Se ele tirar aí, fica 455 pontos. Ah, beliscou. Tô posicionado aí, abaixo do 18. Triscou na minha ordem já. Hum, aí, tirou. Show de bola. Show de bola. Segurei o que tinha que segurar. Fez o que tinha que fazer. Chegou no ponto de alvo. Tiago, ele ainda pode continuar subindo? Com toda certeza, ele ainda pode fazer isso aqui e subir ainda, né? Então, agora, a partir desse momento, o que que a gente observa? Olhar se vai haver retração do 30 ou não. Lembre-se, esse 10 negativo não significa a retração do 30, tá? Não significa. Para ter essa retração aqui mais confirmada, eu precisava de alguma coisa mais detalhada. Nesse caso, eu vou olhar, ó, vamos dizer que ele fecha negativo ou positivo violinando. Ah, Thiago, isso quer dizer a retração? Se ele fechar violinando, quer dizer que ele pode vir até aqui, por enquanto, tá? Mas aí eu vou precisar de quê? De uma falha aqui, ó. Ó. Rompe, fecha aqui negativo. Ih, mas pior que aqui vira negação, né? Eu vou precisar de dois candles negativos, tá? Dois candles negativos. Se ele fizer isso. Com o 5, com o 10 violinando, tá? 10 violinando, fechando esse aqui, aí vira negação. Essa negação não tem autorização. Se ela não tem autorização, eu preciso de mais um para virar confirmação. Aí ele fechou outro negativo, beleza, retração do, do 30. Aí o que que eu tenho? De novo a retração do 30. Até os pontos que geram compras, né? Onde que ela é mais precisa? Aqui e no diário. Seriam os dois pontos cruciais. Ele tá voltando a fazer esse teste aqui, ó. Aqui e no diário. Aí se o 10 falha e fecha negativo aqui de baixo, aí é que abre esse alvo aqui e a tentativa de passar dele. Que aí abre aquele alvo do fundo que eu falei para vocês. Caso isso não ocorra, as vendas aqui em cima é simplesmente para o pagamento desse cara, que pode ir até aqui. É diferente. Pode ir, não quer dizer que vai. Agora, não confirmou. Ele pode ir até lá. Pode descer, pode passar até direto se ele quiser. Mas por enquanto ainda não se confirmou. Será se ele só me tirou e vai querer ir? Aguardar. Agora, para mim, para eu entrar, eu só com uma operação acima daqui. Para entrar nessa região somente acima daquilo lá. E muita gente não entende o que que o mercado fez quando você para e observa isso aqui, galera. Ó. Vou finalizar aqui para mim poder sair e já volto com vocês daqui um pouco. Olha só, muita gente não entende isso aqui, ó, dentro do preço. Por que que o mercado faz isso aqui? Quando você olha aqui no diário, aí fica mais claro. Você conseguir visualizar isso aqui no preço. Eu vou tirar as marcações aqui, vou botar aqui no layout preto, né? Aqui, ó. Fica mais claro você visualizar que o mercado estava tentando fazer isso aqui, ó. O back, por ele ser uma possível falha, ele tentou, pela abertura, ele tentou ir romper o fundo, buscando o último ponto dentro desse cara, por ele ser um gatilho. Então ele foi lá e agora ele está tentando voltar. Mas por que, Thiago? Ó, violinou em cima, violinou embaixo. Esse dia tem a probabilidade de fechar igual esse, positivo e criar o nosso início da nossa falha. Nós temos uma falha com ele aqui, nós temos uma falha com ele acima do topo, tá? Nós temos isso. Tiago, e se ele fechar só positivo aí? Não. Eu quero a falha concreta aqui, aqui, ó. Ó, eu expliquei isso aqui na aula para vocês. Quem não assistiu, assiste a aula que teve lá para vocês, que foi liberada. Ó, aqui. Fechou aqui em cima, sem dar esse alvo aqui, ó. Nós estamos em uma compra de falha, que ela pode descer aqui para testar, mas nós estamos em uma compra de falha para rompimento disso aqui. Primeiro alvo, rompimento daqui. Meu amigo, o rompimento daí. Por quê? Porque ele vai direcionar o movimento até aqui, ó. Até aí. Então, é isso que ele vai tentar fazer.
Ah, Thiago, ele rompeu aqui, ó. Beleza, rompeu aqui, ele já pode subir. Ele já pode subir. Eu tô saindo de alvo com rompimento, galera. Já pode subir. Não quer dizer que o mercado não faça isso, ó, para subir. Que é isso que o pessoal não entende, que pode acontecer isso aqui para subir. Aqui no diário, Thiago, é só um teste. Só que lá nos 5 minutos, meu amigo, você esqueceu que isso aqui tem 500 pontos, tem 750 pontos. Você esquece disso. Sabe que a probabilidade é de compra, mas esquece que o mercado pode deixar testar. O que que aconteceu aqui no dia de hoje? Tiago, a probabilidade tem probabilidade de compra. Pera, ele pode testar para baixo. Eu sei que o teste é grande, que ele pode ir até tal ponto. Por isso que a gente foi marcando. Se você pega aqui nos 5 minutos e você avalia assim, ó, quantos pontos da abertura o mercado caiu? 600. Isso que foi um teste. Foi um teste. Ele vai cair mais? Não sei, mas foi o teste dele. 700 pontos. É isso que eu digo, né? É isso que eu digo. Não quer dizer que eu não aproveito a venda. Eu estava atrás dela ali, né, na hora que abriu, mas não ocorreu na hora que eu precisei, né? 60 minutos, galera, só para a gente concluir aqui. 60 minutos fechou positivo. Ixi, Maria. Fechou positivo, galera. Aqui já me deixa meio estranho a venda, tá? Já me deixou estranho a venda. Agora eu preferia que ele tivesse positivo, já que ele fechou positivo, que ele tivesse vindo aqui para cima, né? Para ficar bonito. Teria vindo aqui para cima. Não é acima dos 50% da FIB, não. É que ele ganhou o fechamento do fundo, tá, galera? Que ele ganhou o fechamento do fundo. Nesse momento, o 60 tá mais para um. Poxa, tá feio o 60, tá? Porque assim, ele não ganhou nem a mínima do candle que fez fundo junto com esse. Tá estranho. Tem que ter cuidado com isso aqui, galera. Ele pode fazer de novo a retração dentro dele, tá? Tá? Muito cuidado nesse aqui. Nesse ponto aqui. Muito cuidado. Eu não faria a operação aí nesse ponto para compra agora. Não faria. Vixe, não faria. Aqui tá querendo criar uma falha. Deixa eu olhar o 10 minutos aqui rapidinho. O 10 está em alvo, micro. Só que o 10 ganhou o fechamento do próprio movimento dele. Não é máxima. Nós não temos topo formado ainda no 10 minutos, tá, galera? Só máxima. Então o 10 ganhou aqui, mas fechou aqui. Galera, eu não quero o 5 falhando, tá? 5 minutos falhando, não. Ele tem que continuar subindo. Se ele falhar, o 10 está em alvo, micro. É o alvo da retração, tá? Aí é o alvo da retração para esse cara aqui, ó. O 30 já ficou mais bonito do que o 60. O 30 já fez o movimento de baixa desse cara aqui, ó, com a mínima, tá vendo? Que aí, como o 60 fez lá, ó, o 30 fez o movimento de baixa e voltou para cima do fundo, ó. Isso que no 30 fica mais bonito. Então, eu prefiro fazer a compra aqui embaixo, tá? Prefiro atrás da compra aqui embaixo. Ou então, espera dar continuidade. Continuidade a este gatilho é um 10 positivo junto com um 5 rompendo. 10 positivo com um 5 rompendo. E, de cara, eu já colocaria isso aqui para vocês, ó. Esse padrão de compra tem que ocorrer acima desse ponto aí, tá? Observem isso aí, galera. Eu vou dar uma saidinha agora, porque infelizmente eu tenho que sair mesmo, e retorno daqui mais um pouco, tá? Eu fecho aqui e mando o link para vocês assim que eu chegar. Beleza? A gente ainda vai aproveitar ali até umas 11h30, meio-dia talvez. Beleza? Tá bom. Valeu. E daqui um pouquinho a gente tá aí. Ah, na verdade, eu nem precisava fechar, só deixar aqui, né? Mas tá, eu volto e mando o link. Eu já falei.